você pode tomar o teu lugar. Glória a Deus. Já pode tomar o teu lugar. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Você que nos visita pela primeira vez, fica com a mão aí bem levantada, bastante gente. Vamos dar uma salva de palmas de boas-vindas aí aos nossos visitantes. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai iniciar, eu sei que a gente sai de uma série, a série global que acabou no domingo passado, mas hoje a gente começa uma minissérie de Natal, tá? Então, o tema dessa série é Milagres de Natal. Então, você que está anotando, anote aí, Milagres de Natal. E pelos próximos domingos, nós iremos escolher algumas histórias natalinas para celebrar. Então, você pode convidar também o teu amigo que não conhece Jesus, o teu chefe que não conhece Jesus, pode convidar até a tua sogra. Ela conhece Jesus, mas convida ela também. Ela precisa. Amém. Quem aqui é abençoado por uma sogra abençoada? Dá uma salva de palmas para Jesus aí. Tá. Eu gosto que eu faça piada e eu sou tão engraçado que eu dou risada da piada que eu faço. Mas você pode, o intuito dessa série é apontar para Jesus através do Natal. Então fala assim, olha, o Natal tem a ver com Jesus, não é presente, e traz aí a malta que não conhece Jesus. Eu queria que você abrisse comigo a Bíblia em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 5, nós iremos ler aqui do versículo 5 até o versículo 22. E apesar de não ser essa história sobre o nascimento de Jesus, é uma história que faz muito sentido para que a gente possa entrar então na gestação do Filho de Deus na próxima semana. Então Lucas capítulo 1, versículo 5, você que achou, diga achei. Lucas 1, 5, assim diz a palavra de Deus. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel, ou na sua versão pode aparecer como Elizabeth. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E um anjo, fala comigo, um anjo do Senhor. E um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, a tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João, porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes a prudência dos justos, com o fim de preparar, fala comigo, preparação. Com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. E disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e a minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam. Portanto, não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de tanto que se demorasse no templo.
E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que ele tinha tido uma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por este culto, por tudo aquilo que já foi liberado aqui nessa atmosfera, esse momento, Senhor, de tantos batismos, esse momento de adoração, de oferta, de celebração. E nesse momento, Deus, eu oro, prepara o nosso coração para receber esta semente. Deus, a minha oração essa manhã e ao longo desse dia é para que esse mês seja um mês de milagres. Que o Senhor mesmo agora comece a liberar milagres nessa atmosfera. Milagres de cura, milagres de gestações, milagres de empresas, milagres de restauração de famílias, milagres, Deus, de fé. Eu oro, Deus, agora em nome de Jesus, prepara o nosso coração para tudo aquilo que o Senhor irá fazer ao longo desse mês. Em nome de Jesus, amém. Dá uma salva de palmas a Jesus, aonde você está. Eu tenho alguns pontos nessa mensagem e o primeiro deles é: não deixes que a impossibilidade te defina. Não deixes que a impossibilidade te defina. Nós vemos aqui nessa leitura que o sacerdote Zacarias, ele estava na presença de Deus, no templo do Senhor, e algo que acontece no versículo 7, o texto vai dizer o seguinte: e não tinham filhos, porque Elizabeth, ou porque Isabel, era estéril, e ambos eram avançados em idade. Então, nós começamos a perceber aqui na leitura desse texto, que o cenário, ele não está fácil para Zacarias. Não é um cenário favorável. Por quê? Porque existe, em primeiro lugar, um silêncio de Deus de 400 anos. Então existe um gap aí entre o último profeta que havia falado em nome do Senhor e também esse é o início da voz de Deus no Novo Testamento. Esse gap é de aproximadamente 400 anos. Então, eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que 400 anos sem ouvir a voz de Deus é bastante tempo. Quem que fica assim um pouco desesperado quando passa uma semana e fala assim: nossa, eu não tô a sentir a presença de Deus como eu estava sentindo na semana passada. Quem já passou por isso? Eu lembro que quando eu voltei para Jesus, eu comecei a frequentar os cultos dunamis. Eu lembro que teve um culto que eu senti o fogo do Espírito Santo pela primeira vez. Eu senti muito fogo nas minhas mãos. E aí, durante a semana, eu fiquei com medo de perder aquele encontro. E aí eu ficava assim, durante o tempo, sei lá, na minha casa, ou no trabalho, de repente eu levantava a mão assim, tinha certeza que ninguém estava olhando, tipo, Deus. Aí eu sentia um pouquinho de fogo na minha mão, e falava: tá tudo certo, graças a Deus. Não perdi ainda o fogo do Espírito Santo. E eu lembro que eu fiquei, eu não estou exagerando, eu fiquei, uns 2 meses assim, tipo, fogo do Espírito, ufa, fogo do Espírito. Eu estou sendo vulnerável, estou abrindo para você algo que eu nunca falei para ninguém, tá? Às vezes a gente entra numas teorias de, faz uma semana, ou faz 2 semanas, faz 1 mês, é ruim? É ruim. Pense em 400 anos. 400 anos, onde não existe voz profética, onde não existe uma direção de Deus. 400 anos onde Deus não fala, é um silêncio de Deus. Até o momento que Zacarias, o sacerdote Zacarias, ele está lá cumprindo então o seu sacerdócio. Existe um período de 400 anos de silêncio. Além disso, como diz no versículo 5, no tempo de Herodes, fala comigo, Herodes. Herodes era um rei gentil, um rei pecador, então Israel estava debaixo da opressão aqui de Herodes. Existe, então, uma opressão política, existe um silêncio profético, existe um sacerdote avançado em idade e, para piorar o cenário que não é favorável, uma mulher, uma esposa que não conseguia gerar. Então, não está fácil para Zacarias. Agora, uma das coisas que me chama a atenção nesse texto é que quando o anjo aparece para Zacarias, ele fala assim: Zacarias, a sua oração foi ouvida. O que isso quer dizer? Que por mais que o cenário não fosse fácil,
Zacarias ainda tinha fé para orar. Ele não foi definido pela dificuldade. Muitas vezes nós estamos apertados pela vida, seja uma pressão financeira, uma pressão familiar, alguma enfermidade física, e a gente fica tão confortável com aquele desconforto que aquilo acaba afetando a nossa fé. Então tem muita gente que não vive um milagre porque já se acostumou com o disfuncional. Já se acostumou, de repente, com uma família disfuncional, um casamento disfuncional, vamos orar por cura? Nem precisa, estou acostumado já com esse ombro que está doendo. Não! Deus está assim, prepara, porque Deus vai injetar fé no teu coração ao longo desse mês. Porque antes de fazer o milagre, muitas vezes Deus vai colocar um desconforto. Para você perceber, opa, não está certo. Essa gritaria aqui na minha casa não está certo. Eu estou muito acostumado com aquilo que eu não poderia me acostumar. Essa vida de repente, medo, de mesquinharia. Não, isso aqui não é o padrão do reino de Deus. Então, eu não sei aquilo que Deus quer gerar em você ao longo desse mês, mas deixa o Espírito Santo colocar no teu coração uma insatisfação santa. Deixa o Espírito Santo gerar em você uma insatisfação santa. Então nós vemos que Zacarias, ele não estava satisfeito. Ele não foi definido pela impossibilidade. O que me chama a atenção é que muitas vezes, anota isso que eu vou falar, é que a impossibilidade é o lugar perfeito para o desenvolvimento dos sonhos de Deus. Então muitas vezes a gente quer se afastar das impossibilidades, Deus fala assim, não. Eu quero usar essa impossibilidade para gerar um sonho que é impossível. Ah, Deus, mas a minha situação, e a minha família, e o meu background, e a minha história, Deus assim, não. Eu vou usar tudo isso, porque eu vou fazer algo tão grande em você, que as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, uau, só Deus poderia fazer isso. É um padrão bíblico. Então, a gente tem grandes mulheres de Deus, como por exemplo, Sara, Rebeca, Raquel, a mãe de Sansão, Ana, Sunamita, Isabel, Elizabeth. O que elas tinham em comum? Elas não podiam gerar. E Deus escolhe essas mulheres para gerar grandes homens de Deus. Então Deus, ele escolhe um ventre estéril, para que esse ventre estéril fosse completamente dependente da glória dele. Porque então quando o filho nascesse, olha, só Deus poderia fazer isso. Deus escolhe lugares improváveis, como uma manjedoura para Jesus nascer. Será que pode vir um avivamento de Portugal? Deus escolhe lugares onde as pessoas talvez não acreditassem, para olhar e falar assim, uau, se Deus fez isso em Portugal, Deus pode fazer em qualquer lugar da Europa. Se Deus fez na Europa, Ele pode fazer no Oriente Médio. Se Deus fez no Oriente Médio, Ele pode fazer no norte da África. Se Deus fez não me deixa ficar pentecostal. Você entende o padrão de Deus? Ele começa a procurar, olha, aonde que tem impossibilidade? Aqui. Então aqui eu vou manifestar a minha glória. Então as nações vão olhar e vão falar assim, mas Elizabeth, ela não era estéril? Ela não era avançada em idade? Não tinha silêncio de Deus? Como assim? Então nós vemos que Deus escolhe ventres improváveis quando Ele quer fazer algo magnífico. Ele escolhe pessoas improváveis, com a condição adversa, com o diagnóstico contrário, para fazer algo impossível e manifestar a sua glória. Por quê? Porque a glória só pertence a Deus. A glória não era assim, olha Zacarias, você foi um bom pai, Elizabeth, você foi uma boa mãe, e por conta disso, não. A glória é somente de Deus. Então, não deixes que a impossibilidade te defina. Olha o que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 12, 9. Paulo está a ter essa conversa com o Senhor, onde ele pede, para que fosse tirado o espinho na carne. A resposta de Deus no versículo 9 é, e disse-me, a minha graça te basta. Fala assim, Senhor Deus, a tua graça me basta. Olha que resposta linda que o Senhor dá a Paulo. A minha graça te basta,
porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. De boa vontade, pois, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Você quer que o poder de Cristo habite em você? Então, a tua fraqueza, a tua dificuldade, a tua barreira, aquilo que você pode até ter vergonha, Deus fala assim, eu vou usar essa situação aqui para manifestar a minha glória. Não deixes que a impossibilidade te defina. Agora, a segunda coisa que eu vejo nesse texto, no versículo 8, vem comigo para o versículo 8, deixa aí Lucas 1 aberto e a gente vai destrinchar aqui alguns versículos. Versículo 8 diz, e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. O que eu vejo na vida de Zacarias? Fidelidade. Então, se você quer gerar uma voz profética, você que quer gerar um sonho impossível, você que entendeu que Deus quer usar essa dificuldade, talvez essa esterilidade, essa dificuldade para gerar um sonho improvável, você tem que ser fiel e constante ao longo do processo. Então, mantente fiel. Mantente constante. A postura de Zacarias é o seguinte, existe silêncio profético de Deus, 400 anos, ninguém ouve nada. Existe a opressão de um rei que não tem temor de Deus. Eu e minha esposa, avançados em idade. A minha esposa é estéril. Mas todo esse cenário não vai me impedir de servir ao meu Deus. Muitas vezes a nossa vida de adoração, a nossa vida de devoção, ela começa a ser pautada pelo nosso cenário atual. Então, hoje, olha, caiu o meu salário, meu honorário. Hoje eu vou adorar, hoje ninguém me segura. Aí na semana que vem já teve que pagar arrendamento. Aí hoje eu vou adorar de uma forma um pouco... Então, de repente, a nossa vida de adoração começa a ser uma montanha russa. Fala, Deus. É montanha russa que fala aqui? É? Então, tá bem em casa, eu adoro com força. Não tá bem, a adoração é retida. Tá bem no trabalho, eu adoro de verdade. Não tá bem. Então, o que eu vejo na vida de Zacarias? O cenário é completamente desfavorável, mas isso não influencia a maturidade desse servo de Deus. Ele entra no templo do Senhor para oferecer o sacrifício, por quê? Porque ele não é movido pelas circunstâncias. A nossa meta como Zion Church, como Zion Lisboa, como Zion Global, é ter uma igreja que vai poder fazer o cântico de Abacuque, quando ele diz, ainda que a figueira não floresça, e que falte fruto na vide, pode faltar o alimento, todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Esse é o nosso Deus, e é isso que eu vejo na vida de Zacarias, uma constância. A verdade é, Deus é fiel. A pergunta é, você permanecerá fiel quando você não vê o resultado? Você permanece fiel quando você não vê os frutos? Porque Zacarias continuou fiel e constante, apesar das dificuldades. Agora, uma outra coisa que aponta para a constância de Zacarias é que ele tinha uma vida de oração. A gente já falou isso. Ele tinha uma vida de oração. Como que está a sua vida de oração? Como que está a tua vida de devoção? Pastor, eu oro quando a gente vai começar o culto e aí falam para a gente fazer trios e o número 1 é o mais ungido, eu sempre sou o número 1. E o número 2, e aí a minha vida de oração... Não. Fish, como que está a tua vida de oração durante a sua semana? Eu estava ouvindo uma pregação essa semana e eu fui tão confrontado. O pastor disse o seguinte, tem muita gente que não tem vida de oração porque se acostumou a orar sem fé. Eu comecei a ouvir ele que ele falava o seguinte, porque tem muita gente que reduz a vida de oração para Deus, abençoa esse alimento, em nome de Jesus, amém. E aí você come alimento. Não estou falando para você não agradecer a Deus pelo alimento. Mas vamos falar a verdade? Qual é a fé que você coloca em prática para orar? É uma oração de gratidão. Agora, você precisa de fé para falar assim, Deus, obrigado por esse alimento. Senhor, me dá mais do que o suficiente
para que eu possa abençoar outras pessoas? Aí precisa de fé. Senhor, aquilo que o Senhor está fazendo aqui em Alvalade, espalha pela Europa. O Senhor pode fazer Zion Church em Madrid, o Senhor pode fazer em Barcelona, o Senhor pode fazer, sei lá, na Itália, o Senhor pode fazer na Noruega, o Senhor pode fazer no Oriente Médio. Deus usa as nossas vidas, nos tira da nossa comodidade e conforto, nos dá fé para orar aquilo que está no seu coração. Então tem muita gente que não tem uma vida de oração ativa porque não está exercendo fé. Deus, obrigado por isso. Deus está assim, não, eu quero alargar a sua visão, para que você olhe para aquilo que eu quero fazer e fale assim, Deus, isso aqui é muito grande. Deus, isso é tão grande que eu não consigo sozinho. Aí ele vai falar assim, é isso que eu queria fazer. Desde o princípio eu queria te colocar num lugar de dependência. Então você vai convidar o Senhor para gerar aquele sonho junto com você. A sua vida de oração, entenda isso, a sua vida de oração é uma expressão da sua fé. Porque Paulo vai dizer que Deus faz infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que opera em nós. Ou seja, se você tem fé que Deus vai fazer, é natural que você peça. Então você pode começar a medir qual que foi a última vez que você pediu por um sonho impossível. Qual que foi a última vez que você teve, Deus coloca no seu coração, uma casa, aí você vai pesquisar a casa, aí o valor está muito alto, você fala assim, ixi, isso aqui não dá para mim. Aí Deus está assim, mas é isso que eu quero fazer. Porque não é para dar para você, porque precisa de fé. Esse prédio aqui é milagre. Essa obra aqui em 3 meses é milagre. Eu posso ser bem vulnerável com vocês? Tá gravando? Tá, estamos em família. Eu estou numa jornada de crescer em fé. E preciso de mais fé. Mas uma das coisas que eu sou grato é porque a gente teve o orçamento da reforma depois que o prédio já estava alugado. Porque se eu soubesse do valor da reforma antes de assinar o contrato, eu ia pensar 2 vezes. Às vezes Deus fala assim, eu vou te colocar num lugar que você só pode olhar para cima. Eu assim, Deus, faz um milagre. Deus, faz um milagre. Isso pode custar. Senhor, o meu ministério. Deus assim, isso vai te custar tudo. Você quer uma vida de milagres? Vai te custar tudo. Queima a carroça. Queima a carroça. Então, qual que é o teu nível de fé? Qual que é a tua vida de oração? Eu quero que você saia dessa pregação hoje, ao longo dessa semana, você vai fazer a lista. Quais são as orações impossíveis que eu deixei de orar? Deus está falando com alguém aqui? Faz a lista. Eu vou voltar a orar pela salvação do meu pai. Eu vou voltar a orar por esse milagre. Eu vou voltar a orar por um avivamento nas universidades aqui em Portugal. Eu vou voltar a orar por uma reforma política aqui nessa nação. Eu vou voltar a orar por missionários portugueses sendo enviados dessa nação para os confins da terra. Eu vou voltar a orar por igrejas avivadas se espalhando pela Europa. Você tem que voltar a sonhar. Zacarias, no meio de todo esse cenário, ele tinha uma vida de oração, ele era fiel e ele era constante. E muitas pessoas querem viver o milagre, mas não são fiéis e constantes na presença de Deus. Você pode ver que o milagre acontece no templo. Não estou falando que o milagre só acontece aqui. Estou falando que no conceito da antiga aliança, o templo era o lugar da presença de Deus. Você quer viver uma vida de milagres? Dependa da presença de Deus. Por que você acha, e eu já vi o pastor Benerim ensinar sobre isso, que ele pegava o microfone e ele ficava um tempão lá, aleluia, cantando, aleluia. Eu não vou cantar porque eu quero que você fique até o final do culto. Se eu começar a cantar, o pessoal vai começar a ir na casa de banho. E ele fica lá, aleluia, aleluia, aleluia. E ele aprende isso com Kathryn Kuhlman, que ela fazia a mesma coisa, ia se mover em milagres, chamava o coral. O que o coral tem a ver com milagres?
E eles ficavam lá, aleluia, aleluia. De repente, mudava a chavinha e eles começavam a orar por cura. O que é isso? Agora que a atmosfera está carregada da presença de Deus, vamos declarar cura sobre essas vidas. Por quê? Porque muitas vezes você precisa de um milagre e Deus vai falar assim, ó, antes de orar, começa a orar no Espírito. E você fica lá no teu quarto. Deus está saturando a atmosfera com a presença dele. Aí ele vai falar assim, agora ora. Por quê? Porque o milagre é gerado na presença de Deus. Então, mantente fiel e constante. A outra coisa que eu vejo nesse texto, eu amo esse detalhe, né? Versículo 18. Disse então Zacarias ao anjo, como saberei disso? Pois eu já sou velho e a minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo disse, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. E eu fui enviado, fala comigo, enviado. Eu fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Então Zacarias está sendo fiel e constante durante muito tempo, ele já está velho em idade, aí ele está cumprindo o sacerdócio dele, aparece nada mais, nada menos, Gabriel. A última vez que Gabriel é citado na Bíblia é 530 anos antes, para falar das semanas de Daniel. Bum, acabou o silêncio de Deus. Então um gap de 400 anos é fechado diante dos olhos do sacerdote Zacarias. E aí Gabriel, ele aparece e fala assim, ó, seguinte, Zacarias, a tua oração foi ouvida. Meu irmão, se o anjo aparece para você e fala assim, a tua oração foi ouvida, qual que é a tua resposta? Qual que é a tua resposta? É um glória a Deus? É um amém? Ou é um, que oração? A tua oração foi ouvida. Oração? Então, o anjo Gabriel está assim, Zacarias, acabou, ó, o silêncio de Deus acabou, a tua oração foi ouvida, o nome dele será João, ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe, ele irá no poder de Elias, ele vai converter os filhos aos pais e os injustos à prudência dos justos, dizendo, Zacarias, o mistério é grande sobre a vida do seu filho. Meu irmão, o versículo 18 era para ser o maior glória a Deus da história da Bíblia. Yeah! Glória a Deus! Como saberei disso? Então, ora para Deus fazer o milagre. Quando Deus faz o milagre, não acredita que chegou o milagre. Olha a incoerência que a gente batalha. Ora, ora, Deus faz, Deus faz, Deus faz, Deus. Agora eu vou fazer. Vai mesmo? Você vê a nossa humanidade aqui gritando. Então o que é importante? Responda com fé. Responde com fé. Então a pastora Zoe fala aqui, ó, vai ter milagre aqui de provisão e passagens aéreas para o Brasil. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Às vezes a gente ouve uma declaração, e você está num ambiente profético, declarações assim viram decretos, viu? Por isso tem que reagir com fé. E aqui não é questão do hype, a questão é que uma fé genuína, ela produz expectativa. Então, ó, vai ter milagre de provisão. E você vira assim, ó, acho que falou com você, viu? Vai, arrisca, arrisca. Deus diz assim, não, eu quero gerar algo impossível na sua vida. Então, era para ser um momento de maior glória a Deus na vida de Zacarias. Ele está assim, Deus, mas como é que eu posso ter certeza que vai rolar essa parada aí? Aí Gabriel dá uma carteirada, né? Ele fala assim, eu sou Gabriel, a palavra Gabriel, sou mensageiro de Deus. Como que dizendo, Zacarias, eu só vim trazer a carta. Eu assisto diante de Deus eu vejo um cenário que você não tem perspectiva.
eu estou na presença de Deus, meu nome é Gabriel, e eu só vim te trazer essa boa notícia. Toma a carta. Agora, porque não acreditou, ficará mudo. Sabe por quê? Porque eu preciso, esse é o ponto 4, sintonizar as minhas palavras com o céu. E se eu não estou a declarar aquilo que os céus declaram, é melhor ficar calado. Eita! Ah, eu não consigo. Ah, não vai dar certo. Ah, eu nunca vi acontecer. Ah, não sei. Não. Se está a gerar algo impossível, fecha a matraca. Fala pro teu irmão ao lado, fala assim, fecha a matraca, meu irmão. Ama todo mundo, celebra todo mundo, ministra todo mundo, mas não vai fazer aliança profética, tá? Com pessoas que são pessimistas. Ah, você vai casar? Tá caro, viu? Então vai ficar aí, ô solteirão, sem casar também. Você consegue entender que sempre vai ter alguém que vai criticar? Eu lembro que quando a gente conseguiu o milagre da compra da fazenda do Dunamis Farm, aí vem um especialista em fazenda. Fala assim, comprar é fácil, difícil é manter. Então você tem que ter um critério na tua vida espiritual, onde você não é afetado por essas palavras e ama todo mundo, mas não vai ficar best friends forever de quem não quer te ver viver a promessa de Deus. Por quê? Porque essa pessoa vai começar a semear sementes que estão em contradição àquilo que foi liberado no teu ventre espiritual. Porque agora, no momento que o anjo fala, no mundo espiritual, já existe uma semente profética ali na vida de Elizabeth. Obviamente, depois teve que ter o relacionamento do casal, e João Batista é gerado, existe essa gestação que é um milagre, mas no mundo espiritual alguma coisa já tinha acontecido. Então, quando algo é liberado no mundo espiritual, você tem que ter cuidado, tem que ter cautela. Existe poder na declaração. A palavra nos ensina que o poder de vida e de morte está na boca. Então, sintoniza as tuas palavras com o céu. Nós vemos que Zacarias passa por esse processo onde ele fica mudo. Agora abre comigo lá no versículo, indo para o final, no versículo 59. E aconteceu que ao 8º dia, vamos do 58. E os teus vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha mostrado grande misericórdia sobre ela. Ela quem? Sobre Elizabeth. E regozijaram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia, eles vieram circuncidar o menino e chamaram-no Zacarias. Chamaram o quê? A sociedade, os vizinhos, as pessoas quiseram dar identidade ao filho. Esse aqui é Zacarias, conforme o nome de seu pai. E respondendo a sua mãe, disse, não, mas ele será chamado de João. E disseram-lhe, não há ninguém na tua parentela que se chame por esse nome. E eles fizeram sinais ao pai, como ele queria que o chamasse. E ele pedindo uma tábua de escrever, eu imagino Zacarias assim, por que eu fui falar aquilo para o anjo? Já passaram 9 meses e eu estou aqui, preciso de uma tábua. Não sei nem como pede tábua nessa linguagem. Ele pede uma tábua de escrever e escreveu dizendo, o seu nome é João. E todos se maravilharam. E a sua boca foi aberta imediatamente, e soltou-se a sua língua, e ele falava, louvando a Deus. Como que Deus dizendo, agora que você declarou sobre o teu filho, aquilo que eu declaro sobre ele, eu abro a tua boca. Zacarias, agora existe sintonia entre as minhas palavras e as tuas palavras. Agora eu vou respaldar aquilo que você fala.
É um tempo de gerar milagres? Sim, mas antes de gerar milagres, ou durante o processo de gerar milagres, deixa Deus sintonizar as tuas declarações. Deixa Deus colocar na tua boca aquilo que está na boca dele. Então, Zacarias passa por esses 9 meses de ensino, de disciplina. Você quer falar de disciplina? Vamos falar desses 9 meses. Quietinho. E aí quando ele escreve, o nome dele é João, pum, a boca dele é aberta. E é tão interessante que quando a boca dele é aberta, olha o que a palavra vai dizer. E veio o temor sobre todos os que moravam ao seu redor, e todos os dizeres foram divulgados ao longo de toda a região. E todos os que ouviam e os colocavam no seu coração, dizendo, que tipo de criança será essa? E a mão do Senhor estava com ele, e o seu pai Zacarias ficou cheio do Espírito Santo e profetizou. Fala comigo, profetizou. Então, antes de João Batista ser a voz profética que prepararia o caminho para o Senhor, Zacarias já estava profetizando. Zacarias estava declarando a realidade dos céus sobre aquela criança. Olha o versículo, ele começa a profetizar, uma profecia longa, mas o versículo 78 diz, e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque tu irás ante a face do Senhor para preparar os seus caminhos e para dar conhecimento da salvação ao seu povo pela remissão dos seus pecados. Versículo 80. E o menino crescia. Fala comigo, o menino crescia. O menino crescia e se fortalecia no espírito e estava nos desertos até o dia da sua manifestação ou da sua chegada a Israel. Fala comigo, tempo devido. Você vê que João Batista, ele é gerado em milagre, no tempo devido, e ele é fortalecido no deserto até o tempo devido da sua manifestação. Tudo existe um tempo, tudo existe um kairos, algo no mundo espiritual, um relógio de Deus. E enquanto Zacarias está à espera do cumprimento daquela palavra profética, ele é a voz profética para declarar identidade sobre aquela criança. Quantos pais ou mães nós temos aqui? Tá, pode levantar bem alto a sua mão. Faz o seguinte, essa semana eu quero te desafiar a liberar palavras de identidade celestial sobre a sua criança. Coloca a mão sobre a cabeça dele e fala, olha, você é um grande avivalista e você vai mudar as nações. Você é uma grande mulher de Deus e você vai viver em santidade. Você vai ter uma família muito abençoada. Tem vezes que eu começo a fazer umas declarações sobre a vida do Josh. A Radassa é muito novinha para entender, mas já está entendendo. Às vezes eu faço umas declarações sobre o Josh e ele está assim, o que meu pai está falando? Ele está profetizando sobre o meu casamento. Às vezes eu viro para ele do nada, estou orando para ele à noite. Você, olha para mim, ele olha, você vai ser um grande pai, hein? Ele está assim, com 5 anos de idade. Quando você casar, você vai ser muito melhor do que eu. Você vai ser um pai muito bom. Você é um líder. Sabe o que é líder? É o capitão. Ah, é o capitão? Outro dia ele foi para o treino de futebol. Pai, quando é que eu vou ter uma faixa de capitão? Eu falo, não, filho, essa faixa no espírito. Mas você começa a liberar essas palavras. Libera sobre o teu filho, sobre as pessoas à tua volta no seu trabalho, sobre as pessoas no teu colégio, sobre a sua família, sobre os seus liderados. Olha, você é um grande... Deus vai te usar muito. Você começa a semear essas palavras. É isso que Zacarias está fazendo. Quando a boca dele se abre, ele entende, eu não deveria ter falado isso, agora também eu vou profetizar. E o silêncio de Deus, que já havia sido cessado, ele agora impulsiona Zacarias, e ele vira para o menino, e tu, menino, serás chamado de profeta do Altíssimo. Declarando a identidade do céu sobre a vida daquela criança. Então existem sonhos que o Senhor está gerando hoje no espírito de cada um aqui, e essa semana você vai começar a declarar sobre aquilo. Eu declaro sobre essa empresa, eu profetizo sobre essa escola, eu profetizo sobre essa nação, eu profetizo sobre os meus liderados, eu profetizo sobre a Espanha.
Deus quer sintonizar as nossas palavras. E quinto e último ponto, nós ainda teremos a Santa Ceia, mas quinto e último ponto. Agora abre comigo em João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 19. E este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram sacerdotes e levitas de Jerusalém para perguntarem: quem és tu? E ele confessou e não negou, mas confessou: eu não sou o Cristo. Repita comigo: eu não sou o Cristo. E eles lhe perguntaram: então quem és tu? És tu Elias? Ele disse: eu não sou. És tu um profeta? E ele respondeu: não. O que Zacarias havia falado sobre João? O nome dele é João. Lembra que ele escreveu na tabuinha? O nome dele é João. Pum, a boca dele é aberta. Quem ouve do Pai a declaração sobre a sua identidade não vai vestir nenhuma identidade que não seja a sua. És tu o Cristo? Não. És tu Elias? Não. O nome dele é João. O que o céu fala sobre você? O que o Pai fala sobre você? Você vê então um João Batista completamente seguro sobre a sua identidade, entende que a profecia de Isaías era sobre ele. Isaías 40, versículo 3: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo as veredas do nosso Deus. E todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e que o está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Então, ele entende que existe uma identidade celestial sobre a vida dele, e entende as palavras proféticas a respeito do seu chamado. E ele diz, então, eles dizem: então quem és tu? És tu Elias? Não. E então eles disseram: quem és tu? Para que possamos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. A sociedade vai querer te colocar num rótulo. Me fala quem é você. Eu não consigo entender. Cara, vocês são crente, mas vocês também são gente boa. E a igreja tem hino antigo mas também tem parede preta. Metade da parede preta, a outra metade é madeira. Eu não consigo entender. Existe uma necessidade do mundo lá fora te colocar num rótulo. E João está assim: cara, me afasta disso. Eu não sou Elias, eu não sou Cristo. Fala pra gente quem você é, para que a gente possa retornar e falar para eles que nos mandaram. Aí ele diz: eu sou a voz de um clamando no deserto, fazei reto os caminhos do Senhor, como disse o profeta Isaías. Como que dizendo, eu sou só a voz. Eu estou aqui para preparar o caminho do Senhor. Nessa temporada de Natal, nesse mês tão especial para a gente anunciar o nascimento de Jesus. Sabe o que você é? Você é a voz. Deus poderia fazer assim e Maria ficaria grávida. Deus poderia enviar um anjo para preparar o caminho. Não. Ele escolhe um menino chamado João. Como que dizendo, eu conto com a imperfeição da humanidade para anunciar a vinda de um Deus que é perfeito. Eu conto com a imperfeição do homem para anunciar a perfeição do Salvador. Ele conta com você. Ele conta com a tua empresa, Ele conta com a tua família, Ele conta com o teu casamento, Ele conta com as tuas mãos, Ele conta com os teus pés, Ele conta com a tua família, Ele conta com os teus filhos, Ele conta com os teus recursos, Ele conta com o teu coração. Ele te envolve em sua história para preparar o caminho para Cristo. João diz, não, eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu sou a voz que clama no deserto, aquele que prepara o caminho. E é interessante que mais adiante, versículo
29, no dia seguinte, João vê Jesus vindo até ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: depois de mim vem um homem, que tem preferência sobre mim, porque ele era antes de mim, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse revelado a Israel, por isso vim batizando com água. João testemunhou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. E eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, este disse a mim: aquele sobre quem vires descer o Espírito, sobre ele permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. Essa é uma das declarações mais importantes da história da humanidade. João Batista, como a gente teve o batismo hoje, João Batista está batizando pessoas no Jordão, e a pregação dele é radical: arrependei-vos, raça de víboras, arrependei-vos. Aí de repente ele olha à distância, como que dizendo: não, esse aqui não é uma víbora, esse aqui não é uma serpente, eis o Cordeiro de Deus. Como que dizendo: o meu ministério é apontar para o Cristo. O meu quinto ponto é: o milagre aponta para Cristo. O que Deus vai fazer na sua vida aponta para Cristo. O que Deus vai fazer na tua história aponta para Cristo. O que Deus vai fazer no teu casamento deve apontar para Cristo. Eu sei que eu estou um pouco atrasado, a gente tem ceia, mas eu preciso falar desse texto. Vem comigo para o capítulo 3. Capítulo 3, versículo 26. E foram ter com João. Esses aqui são os discípulos de João que chegam para ter com João. E disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho. De que eles estão falando? Jesus. Rabi, aquele que o Senhor tem dado testemunho, eis que está batizando, e todos os homens vão até ele. Eles estão preocupados, claramente. João, a tua igreja está diminuindo, a igreja de Jesus está crescendo. Todos, olha, a gente batizava, tinha uma movimentação profética, a tua pregação, agora está todo mundo indo para o ministério de Jesus. Olha a resposta de João Batista. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dado do céu. Por isso, quando você vê pessoas sendo abençoadas, entenda uma coisa: o homem não pode receber coisa alguma, se não for dada do céu. E Jesus diz: toda árvore que meu pai não plantou, será retirada. Então, se é do céu, permanece, descansa. João Batista numa função dizendo: olha, fica tranquilo, tudo que está acontecendo, nada aconteceria se não fosse dado por Deus. Aí ele prossegue: e vós mesmos me sois testemunhas de quem eu disse: eu não sou o Cristo. Lembra que ele fala em João 1? Vocês sabem, eu já havia falado, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo que está presente e o ouve, alegra-se muito com a voz do noivo, e esta minha alegria está cumprida. Ele deve crescer, mas eu devo diminuir. Aleluia, aleluia. O milagre aponta para Cristo. Deus não quer fazer um milagre na sua vida só para você ser abençoado. Deus não quer te prosperar só para você ser próspero. Deus não quer abrir um ventre só para o nascimento de uma criança e você ficar contente. Não, esse milagre vai apontar para Cristo. João Batista crescido dizia: olha, eu não sou Cristo, eu não sou profeta, eu sou só a voz. Agora, eis o Cordeiro de Deus. Esse aí é de verdade. Eu devo diminuir, convém que ele cresça, convém que ele cresça. Nesse Natal, Zion, Lisboa,
convém que ele cresça. No festival de ontem, convém que ele cresça. No teu link, convém que ele cresça. Na tua vida, convém que ele cresça. No teu casamento, convém que ele cresça. Na vida dos teus filhos, convém que ele cresça. Na tua empresa, convém que ele cresça. Esse milagre que Deus está gerando dentro de você vai apontar para Cristo. Vão olhar para você e vão falar: só o Senhor poderia fazer isso. Somente Jesus poderia mudar essa história. Aleluia. Fica de pé junto comigo. A gente vai entrar em um momento de adoração. Enquanto nós adoramos ao Senhor, nós teremos aqui à frente, à minha direita e à minha esquerda, e no mesmo fluxo das ofertas, você vai pegar os elementos da Santa Ceia. Os voluntários vão te direcionar. Pega os elementos da Santa Ceia e volta para o seu lugar. Enquanto nós tomamos a Santa Ceia essa manhã, eu creio que Deus vai gerando esses milagres e esses sonhos impossíveis no seu coração. Pode começar já vindo lá do fundo. Pega a Santa Ceia e volta. Você vai sair pela direita e volta pela esquerda. E enquanto você vem aqui à frente, talvez você esteja aqui essa manhã e você fala: eu não conheço Jesus, eu nunca entreguei a vida para Jesus, eu preciso de um Salvador, eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero uma nova vida. Sabe, o pecado ele faz separação entre o homem e Deus, mas Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse momento de Santa Ceia não é um rito religioso, é um momento onde você diz: Senhor, eu quero fazer parte do seu corpo, eu quero ser lavado pelo seu sangue. Se você está aqui e você fala: eu quero entregar a minha vida para Jesus, ou eu preciso voltar para Jesus, não tome a Santa Ceia sem essa decisão tão importante. Se você quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus, aonde você está, levanta a mão bem alto junto comigo. Bem alto, bem alto, glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus aqui. Glórias a Deus. Essa é a decisão mais importante da tua vida. Tem mais alguém que você quer entregar a sua vida a Jesus? Ali no fundo, levanta a mão bem alta, não consigo ver. Tem alguém aí no fundo com a mão levantada? Tá. Então, alguém do Ministério Jornada chega ali, já está. Vamos adorar a Jesus. O Deus que faz o cego ver está a passar por aqui, está a passar por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. O Deus do impossível vem. Declare isso, levante as suas mãos e declare isso. Deus está gerando uma atmosfera de milagres aqui dentro. O Deus que os mortos já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. O Deus do impossível vem. Deus que a morte já venceu, Vivo! vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti,
que os mortos faz viver, é o Deus de milagres. Declara isso. Deus de milagres, aquele que era cá de vir, no seu poder vai ressurgir. Deus que os mortos faz viver, é o Deus de milagres, Deus de milagres. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Continua nessa presença de Deus. Nós iremos cantar isso mais um pouco após a celebração da Santa Ceia, e nós iremos orar por esses milagres. Eu quero ler contigo Hebreus 10:17. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades eu não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Olha que interessante, o autor de Hebreus diz: dos seus pecados e iniquidades eu não me lembrarei mais. Aqui ele cita o profeta Jeremias, dizendo: olha, é uma nova aliança. E no versículo 18 ou 19, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Assim como em Lucas capítulo 1, aquele milagre que foi gerado no templo, nós estamos aqui no lugar da presença de Deus. E eu creio que enquanto tomamos essa ceia, o Senhor vai continuar a realizar esses milagres. Esse pão representa o corpo de Jesus que foi partido, como um véu rasgado de cima a baixo. O corpo dele foi partido para que eu e você possamos então entrar no Santo dos Santos. E esse vinho, ele representa o elemento mais purificador da história da humanidade, é o sangue de Cristo. Uma gota desse sangue é o suficiente para purificar as nossas vidas. Senhor, nós queremos te agradecer por essa atmosfera, e colocamos agora diante de ti, Senhor, este pão e este vinho, que representa o teu corpo e representa o teu sangue. Pai, abençoa agora esses elementos, e que enquanto tomamos essa ceia, que a tua presença continue invadindo este lugar, em nome de Jesus. Pode comer do pão. Mesmo enquanto você come do pão, o Senhor está curando pessoas aqui. Eu vejo o Senhor tocando ossos, dores nos ossos, nas articulações. Obrigado, Senhor. Pode tomar agora do vinho.
invadir a tua vida. Assim como o anjo Gabriel fala com Zacarias no lugar da presença de Deus e rompe o silêncio, aquela situação impossível. Mesmo agora, enquanto você levanta as tuas mãos, começa a apresentar ao Senhor essa impossibilidade. Ó Deus, existem tantas impossibilidades aqui, mas o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus do sobrenatural. E neste momento, Pai, enquanto adoramos o Teu santo nome, mais uma vez, que uma atmosfera de milagres venha invadir este lugar. Eu declaro milagres sobre a tua vida, sobre a tua casa. Em nome de Jesus, toda enfermidade sai agora. Toda dor no corpo, toda lesão, toda atuação de espírito de enfermidade, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Sai, recebe a cura agora. Recebe a cura, recebe a multiplicação, recebe a restauração sobre a tua casa. Por um minuto agora, ore no Espírito, levanta a sua voz. Continue. Entre no Santo dos Santos, pelo novo caminho. Você pode entrar com confiança na presença de Deus. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Aquele que era cá de vir, o seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver é o Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que era cá de vir, o seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver é o Deus de milagres, Deus de milagres.
agora encerrar com uma celebração. A gente falou aqui sobre a resposta com fé, reagir com fé. E agora, por 3 segundos, quando eu disser já, você vai celebrar por aquilo que você ainda não viu fisicamente, mas por aquilo que você recebeu no mundo espiritual. 1, 2, 3, pode celebrar onde você está. Celebra, Jesus! A tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e viverás. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e viva está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia, você pode aplaudir a Jesus. Só estende as mãos aqui para trás. A gente vai orar agora, conquistar esse prédio inteiro no mundo espiritual. Agora, por 20 segundos, 30 segundos com a sua voz, começa a orar agora. Sim, Deus, nós agora, em nome de Jesus, tomamos posse desse prédio inteiro. Assim como os discípulos de Eliseu disseram: a casa é pequena demais para nós. Nós oramos agora, completa a tua obra. Nós oramos agora em nome de Jesus, por esse prédio inteiro, para mais pessoas, para mais crianças, para projetos, para escolas. Oramos agora, tomamos posse no mundo espiritual dessa escritura. Oramos agora em nome de Jesus por uma unção de... E está rompendo, continua. Tomamos no Espírito agora esse prédio inteiro. Oramos agora em nome de Jesus por uma muralha de fogo ao redor deste lugar. E declaramos agora que este prédio pertence ao Senhor Jesus. Declaramos agora que a fundação pertence ao Senhor Jesus. O primeiro andar pertence ao Senhor Jesus. O segundo andar pertence ao Senhor Jesus. O terceiro andar pertence ao Senhor Jesus. Nós tomamos posse agora e declaramos que seja feita a tua vontade. Que seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus, comemora. É nosso.
Só levanta as tuas mãos bem rápido, fecha os teus olhos. Deus, assim como oramos agora por um romper financeiro sobre a igreja, libera também sobre o teu corpo. Agora, escrituras, aquilo que está travado, Deus, aquisição de imóveis, de terrenos, de projetos, de carros. Eu vejo documentos caindo aqui nesse lugar, chaves caindo nesse lugar. Começa a receber agora, em nome de Jesus. Ó Senhor, aquilo que está travado, libera agora em nome de Jesus. Ainda esse ano, muitos milagres irão acontecer. Ainda esse ano, em nome de Jesus. Abra as tuas mãos, eu quero declarar a bênção apostólica sobre você. Hoje eu declaro sobre ti as bênçãos de Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim como Abraão foi abençoado de todas as formas, que Deus abençoe a tua família, as tuas propriedades e te torne numa bênção para as nações. Assim como Deus abençoou Jacó, mudar o nome dele para Israel, que também o teu nome cristão te leve a ser frutífero e a multiplicar tudo o que as tuas mãos tocarem. Quando fores tentado e provado, que saias vitorioso como Jó, com a porção dobrada do que tinha antes. E à medida que crias os teus filhos no temor do Senhor, que eles cresçam em retidão, trazendo honra ao nome da tua família. E quando honrares a Deus com os teus dízimos e ofertas, que as bênçãos do Senhor, inclusive as materiais e financeiras, te alcancem e transbordem em todas as áreas da tua vida. Eu declaro que o devorador será repreendido e aniquilado da tua casa, e que muitos se levantarão e reconhecer-te-ão como um filho de Deus abençoado. Enquanto esperas no Senhor, obedece a sua palavra e busca-o acima de tudo. As bênçãos de saúde, coragem, proteção e favor serão a sua recompensa. Que o Senhor proteja e guarde a tua entrada e a tua saída. Zion Lisboa, que Deus os abençoe e guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e vos dê a paz que excede todo entendimento. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia, o Senhor ainda está ministrando algumas pessoas. Você é livre para continuar aqui. Não se esqueça, lá no Ohana tem o teu presente. Você que faz parte do pool, e tem também o hambúrguer no nosso almoço. Tem também a loja de livros, o Shab Store. Passa lá, pega alguma coisa. Se você precisa de qualquer tipo de ministração, temos uma equipe aqui na frente que está preparadíssima para orar por você, seja por um milagre, por salvação, reconciliação. Pode vir aqui que nós teremos essa alegria de ministrar na tua vida. Se você já recebeu tudo o que tinha que receber, que Deus te abençoe poderosamente. Abraça 3 ou 4 pessoas e eu te vejo no próximo domingo.